Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que trabalhamos com temas relacionados ao mundo do direito. Nós vimos recentemente que o relator apresentou o projeto da reforma tributária e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes gostaria de convidar você para se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bom pessoal, como nós já antecipamos, o nosso tema de hoje vai falar sobre o projeto de reforma tributária. Recentemente o relator apresentou uma proposta que é a junção das duas propostas que nós tínhamos tramitando no Congresso Nacional, a PEC 45 com a PEC 110, após algumas tratativas com a sociedade e também com o próprio Congresso, com o Poder Executivo. Todos os esforços foram concentrados para a unificação desses projetos e foi apresentado um relatório recentemente no dia 22 de junho. E basicamente essa proposta ela vai ao encontro do que já estava sendo discutido e nesse ponto nós temos aí a fixação da ideia do IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai ser dual, diferente do que era a proposta inicial, e vai ser a somatória de 5 tributos que nós temos hoje no Brasil, que vai ser composto pelo PIS/COFINS e também o IPI, que são tributos federais, mais o ICMS, que até então é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, nessa ideia, nós vamos ter 5 tributos virando unicamente um. E para poder comportar aí todos os interesses dos estados e municípios, a arrecadação desse tributo vai ser na forma dual. E também a ideia desse projeto está sendo apresentado e vai entrar em discussão no Congresso Nacional ainda nesse mês de julho ou até final do ano, pelo que é a estimativa do Congresso. Ele também vai contemplar algumas especificidades do nosso sistema tributário que nós vamos comentar aqui no nosso vídeo de hoje. Além dessa questão do IBS, como nós já mencionamos, também vai haver a incidência de um imposto seletivo, que segundo a expectativa do governo, é para tributar atividades que são nocivas à saúde humana e também ao meio ambiente. Então nós vamos ter essa dupla função. E essa ideia também da proposta, ela vai, de certa maneira, buscar a manutenção de 2 expedientes muito importantes aqui no nosso sistema, que é o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. Então a ideia é a manutenção desses 2 bons e importantes mecanismos aqui no Brasil. Primeiro porque a Zona Franca de Manaus foi recentemente renovada até os anos 2070 e também porque o Simples Nacional engloba uma série de empresas e tirá-lo do nosso sistema seria também algo muito complicado, até mesmo feriria de certa maneira a Constituição Federal, que prevê um sistema simplificado para as empresas de pequeno porte. Outro ponto importante dessa proposta que foi apresentada é também a fixação de alíquotas zero para algumas situações importantes, como medicamentos que tenham combate a doenças graves e também para o ensino superior, exatamente pensando em 2 setores importantes da nossa economia e também na manutenção aí de coisas que são muito importantes para a Constituição Federal, que é a saúde e a educação. Mas interessante mencionar que nós temos também 8 atividades que serão também contempladas com uma base reduzida do valor do IBS. Eu vou nomear para vocês aqui todas essas 8 atividades e daqui a pouco a gente comenta mais sobre elas. Veja os setores que terão alíquota reduzida: serviços de transporte público, coletivo, urbano, semi-urbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos, serviços de saúde, serviços de educação, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacional. Bom, como nós vimos, então, essas atividades que nós mencionamos, elas terão uma alíquota reduzida à metade. A ideia é que o IBS tenha uma alíquota de 25% e essas atividades sejam tributadas com alíquota de 12,5%. O fato é que a proposta apresentada pelo deputado Aguinaldo
ela não fala exatamente sobre alíquotas, exatamente porque isso vai depender de uma lei complementar. Então essa lei complementar que vai regulamentar a questão de alíquotas, exatamente para que não haja um engessamento do sistema. Então não é comum se colocar alíquota dentro do texto constitucional. Fica isso a cargo de uma lei complementar que vai ser editada pelo Congresso segundo a proposta de emenda à Constituição. Além disso, vale mencionar que dentro dessa ideia da proposta de reforma tributária, nós também temos alguns assuntos que são importantes, como, por exemplo, a questão da criação de fundos para a recuperação de perdas que os estados e municípios poderão ter em decorrência da aprovação dessa PEC. Exatamente pensando aí naquelas empresas que têm um incentivo, que não podem perder de uma hora para outra, e também pensando na questão do Fundo de Desenvolvimento das regiões menos favorecidas do país. Nós sabemos que o Brasil é muito desigual e é necessário que também haja a criação desse fundo com a expectativa de minimizar os efeitos de uma proposta que venha a ser aprovada. Um outro ponto também que é super interessante a gente mencionar aqui no vídeo é a questão de que vai haver um sistema de transição para que essa PEC possa efetivamente ter efeitos, uma vez que é uma proposta muito audaciosa, que vai mexer totalmente no sistema e que é necessário que haja um movimento de transição, exatamente para a modificação do sistema como um todo. Então estima-se que a ideia é que até 2033 essas reformas efetivamente estejam valendo em definitivo aqui no sistema tributário brasileiro. Nós vamos aguardar para ver como que isso vai acontecer, mas essa é a ideia original. Um último ponto que vale a pena mencionar, claro que teríamos muitos outros pontos para a gente poder falar aqui, mas a gente vai fazendo outros vídeos para explicar aqueles pontos mais delicados, mas é interessante que também nesse texto foi contemplada a questão de uma reforma também sobre patrimônio e renda, uma vez que também isso é um ponto que tem que ser destacado. Então, dois principais aspectos que foram mencionados e que também serão discutidos dentro de um prazo de até 180 dias é a questão da tributação sobre jatinhos, embarcações, que até então o Brasil não tributa, então a gente sabe que não paga IPVA jatinho, embarcações, e segundo a ideia é que passa a ser tributado também, e também com relação ao ITCMD, que também vai passar por algumas alterações. Então vamos ficar aguardando como vão ser os próximos passos. A gente fica aqui apresentando para vocês saberem tudo sobre a reforma tributária. Então esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê nos próximos. Até lá!